Bom dia, mais um café das férias. Hoje eu vou fazer um piquenique das férias, vou fazer aqui no chão mesmo. Espero que vocês estejam bem. A gente tem esse café das férias na sexta, aí sábado e domingo não. E na outra semana voltamos novamente das 9 às 9h30. Lubo, Ohayou, tudo bem? Então vamos lá. Ohayou, Andréia, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho e esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Tânia. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre suportar a consciência pesada e o amor cego. Eu não sei se a pessoa... Bom dia, Josué. Santori, é isso? Santori, Tânia, Solane, Marcelo. Eu pedi pro Marcelo participar e entrar comigo para a gente falar sobre sistema matriarcal e patriarcal, mas acho que ele ficou com vergonha. Quem sabe ele aceite aqui entrar e participar com a gente. Gilson, Lê. Vamos lá. Qual que é a diferença entre suportar a consciência pesada e amor cego? E eu vou começar com isso para dar tempo de vocês, oi Jorge, colocar as dúvidas de vocês, tá? Porque o Café das Férias é um bate-papo, né? Só que como essa turma fica tímida, então até vocês mandarem, trazerem as perguntas, eu vou falando de algum tema, né? E hoje eu vou falar a diferença entre suportar a consciência pesada e o amor cego. Mas eu vou pedir para vocês entrarem com as suas perguntas. Oi, Edna, tudo bem? Ah, Selma, eu não esqueci da sua dinâmica. A Selma é maratonista e a gente já está no módulo de relacionamento. E eu fiquei de mandar uma dinâmica no grupo do Telegram. Pera lá que eu mando, tá? Bom, qual que é a diferença? Quando eu falo assim, suporte a consciência pesada... A Edna que já terminou, né? Até vou fazer chamada oral aqui, brincadeira. Qual que é a diferença entre suportar a consciência pesada e o amor cego? Quando eu falo suportar a consciência pesada, é quando você tá bem, então você tá bem, fez várias dinâmicas, ou tá num processo de terapia, o que for, tá? Mas você tá bem, né? Tá bem profissionalmente, tá bem na família, mas você sente-se mal. Então você tá bem profissionalmente, na família, tá num relacionamento bacana, mas você se sente mal por isso. Isso é o suportar a consciência pesada. E o amor cego é quando você tá mal, tá no meio de um relacionamento abusivo, você não tá bem, né, no teu trabalho, em casa também, vive estressada, não tem um bom relacionamento com os filhos, né? Mas, apesar de estar mal, você se sente bem. Esse amor cego, ele faz com que você esteja numa situação de dor, tá? Mas, dentro de você fala, tá tudo certo. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu sempre mudei muito de trabalho. E chegou uma hora que isso começou a me incomodar. Apesar de toda vez eu mudar, e isso ser bom, porque você tem, né? Você sempre muda para algo melhor, na parte profissional e tudo mais. Isso me incomodava, porque eu falava, gente, agora, né? Eu tinha voltado para São Paulo, e é onde eu tô hoje, tá? Eu falei, nossa, daqui a pouco já vai acontecer lá, já vai dar os 3 anos e eu vou começar aquele formigão, vou querer mudar de trabalho. E eu falei, não, eu quero ficar, né? Por que eu tenho esse formigão e tudo começa a me incomodar? E aí eu fiz a constelação e apareceu minha lealdade aos meus antepassados que vieram do Japão, largaram família, amigos e tudo mais. E veio essa lealdade, por isso que eu mudava tanto. Porque toda vez que eu mudava de trabalho, ou de cidade, ou de casa, é uma mudança. É você deixar tudo lá atrás para começar do zero. E pra mim tava tudo bem, né? Aí o moderador falou assim, você tá bem? Você tá no amor cego ainda?
Aí ele falou, você tem filhos e filhas? Eu falei, tenho. Ele falou, quantas filhas? Eu falei, 2. Eu falei, então, você olha pra elas e fala, igualzinho a mim, você vai passar por tudo isso. Aí, primeiro que eu não consegui falar, e depois que eu comecei a chorar, né? Aí que caiu a ficha, tá? Então, o que faz o amor cego? O amor cego fala assim, eu aguento, né? Eu suporto, eu aguento. Então, a diferença entre esse suportar, né, a consciência pesada e o amor cego é que pelo amor cego você continua repetindo um padrão, você continua na dor e tá tudo bem, né? Você se sente bem. E no suportar a consciência pesada, você tá bem. Então agora, tanto que depois eu até falo pro meu chefe, eu falei assim, agora você vai ter que me aguentar por mais 3 anos, porque já passou meu prazo de 3 anos, eu tô aqui, tô tudo bem, né? Então, você tá bem no suportar a consciência pesada e às vezes se sente mal, porque quando você faz algo diferente, lembra da exclusão, você deixa de se sentir pertencente à família. Você se sente não pertencente porque você deixa de fazer algo que a família sempre repetiu. Você deixa de sair desse padrão, tá? E você deixa de perpetuar essa história, né? Então esse que é o suportar a consciência pesada. Tá esclarecido? E eu lembrei disso porque hoje de manhã a Val, que nos acompanha, não sei, acho que ela não entrou aqui, mas a Val, ela é maratonista, ela mandou uma mensagem. Eu perguntei, e aí Val, você tá bem, tudo? E ela falou, não Maria, eu tô super bem, queria te agradecer. Às vezes eu tô tão bem que eu fico com medo, mas logo em seguida eu lembro da nossa dinâmica e eu volto a dizer, eu mereço, né? E aí eu lembrei disso, porque ela mandou ontem à noite, eu só li agora de manhã. E eu falei, nossa, o que é, né? O suportar a consciência pesada. É a gente saber que merece, né? Saber que tá bem e tirar esse medo. Quando ela colocou, ainda bem que depois ela colocou. Ela falou assim, eu tô tão bem que às vezes eu tenho medo. Eu falei, não pensa isso. Aí depois ela escreveu, mas eu mereço e tal. Então, esse que é o suportar a consciência pesada, né? A Edna tá com ela. Gilson, que bom que você tinha dificuldade de entender isso. Até ontem foi uma coincidência, que meu marido falou, Maria, fala sobre essa diferença, porque você fala tanto de suportar a consciência pesada, né, e do amor cego, talvez não esteja claro, né? E aí de manhã veio essa mensagem, né, que a Val escreveu, eu falei, nada é por acaso, então vou começar com isso, né? E eu não sei se a pessoa que me mandou uma mensagem, ela tá aqui hoje. Teve uma pessoa que me escreveu, falou que fez o ciclo do despertar da consciência sistêmica em 3 dias e logo depois ela queria engravidar, logo depois engravidou. Achei interessante porque muitas vezes quando a gente faz essas dinâmicas, mesmo no ciclo do despertar, são 3 dias, né? Mesmo sendo rápido, porque você acompanha o encontro, são 3 dias consecutivos. Ela participou dos 3 dias e na sequência engravidou. Apesar de ser compacto, a gente entende muito, a gente consegue fazer as dinâmicas. E é por isso que é num lugar seguro, né? No Zoom, onde a gente pode sim fazer as dinâmicas e tirar dúvida, né? Então, sem ser nessa semana, a próxima a gente tem o ciclo do despertar da consciência sistêmica, que são 3 dias à noite. Então, se quem quiser se inscreve, né, pra gente participar desse ciclo do despertar da consciência sistêmica. A Dani entrou e... Dani, eu vou contar aqui, se você me permitir, a sua história. A Dani, ela estava num relacionamento, ele tinha sido casado por diversas vezes, ela também. Ela estava no 2º casamento e a gente fez uma constelação sistêmica, né? Uma constelação familiar. E depois que ela fez essa constelação, quanto tempo depois, Dani, o halo, o primeiro presente, né? O simbolismo disso, né? Por isso que eu falo da sincronicidade, de você ter essa atenção nos detalhes, nas coisas que acontecem na sua vida. Depois da constelação,
o primeiro presente que ele deu pra ela, quando namorava ainda, que era um halo, né, dos cachorros. Então ela tem 2 cachorros. É um halo Celo, como chama aquele negócio que prende assim, do cachorro, quando você tava fazendo alpinismo? Bom, arrebentou. E é de metal. E ela falou assim, olha, isso ela me mandou ontem. Ela falou assim, Marie, é tão raro isso acontecer, é tão difícil isso acontecer, que a empresa vai me mandar um outro novo. Então, é bem, assim, é simbólico, mas é o elo da coleira, né? Ela mandou uma foto, aí eu falei assim, então vamos gravar. Pedi pra ela, a gente gravou, e eu vou pôr a foto depois pra vocês darem uma olhada, né? Eu vou até usar a tua foto, Dani, pro café de hoje. Vamos poder usar aqui, tá bom? José, tudo bem? Quem é que participou aqui do ciclo, pra gente ter uma ideia? E eu queria que vocês colocassem pra gente saber um pouquinho essas dúvidas, o que aconteceu, o que vocês querem escutar também, né? Isso nos ajuda a aprofundar algum tema. Então, como é um café, a gente falou assim, é um bate-papo, eu quero escutar, eu quero fazer essa mão dupla, né? E eu vou me acostumar. Eu vou até colocar o óculos, porque eu tenho dificuldade de ler. Pronto, vou colocar meu óculos de velhinha aqui para poder ler com mais tranquilidade, porque às vezes eu não respondo vocês, né? Não porque eu não queira, porque eu tenho dificuldade mesmo de ver. Vamos lá, ó, eu vou falar aí, Dai, eu vou colocar você aqui para bater papo, vai. Você quis entrar, ô Dai? Quer entrar para bater? As pessoas, ó, vamos lá. Quando vocês clicam para entrar, aparece para mim que vocês entraram. E aí hoje, quem quiser bater papo e tirar alguma dúvida, aproveite para a gente fazer isso juntos. Querem? Não? Oh, que vergonha, hein? Bom, então vou falar um pouco. Obrigada, viu, Santoni? Já tá fazendo até propaganda para mim, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre sistema matriarcal e sistema patriarcal, o quanto isso influencia nos relacionamentos, tá bom? Por quê? A gente teve algumas dúvidas, né? Porque quando eu tô num sistema, é tão difícil a gente conseguir conciliar, é tão difícil. Sabe aquelas pessoas que namoram 80 anos, né? Quando casam, depois separam? Porque uma coisa é namorar, quando vocês não estão juntos. A outra é quando você tá junto com a pessoa, tá no dia a dia, e você fala assim, gente, não é isso que eu pensava, né? O que é, não é isso que eu pensava? Você veio de um sistema. Então, no teu sistema, tá? Faz conta que você, homem, veio do sistema patriarcal. E você, mulher, veio de um sistema matriarcal. O que é isso? Sistema matriarcal, onde a mamãe tomava as decisões. Sistema patriarcal, onde o papai tomava essas decisões, né? Na hora que você junta, você começa a ter que se adaptar. Então, oi, Si. Vou dar o nosso exemplo, Si. Nós viemos do sistema matriarcal. E os nossos maridos vieram do sistema patriarcal. Simone é minha cunhada. Como que a gente faz para fazer essa conciliação, essa adaptação? Primeiro que é um trabalho contínuo. E a outra é que você precisa entrar num acordo. Se você tem consciência disso, é mais fácil você conversar e você entrar nesse acordo, né? Você casa, você Olha lá. tem que formar um novo... Isso, e aí o mais importante de todos, quando a gente casa, a gente precisa formar esse novo sistema, né? Eu vou aí, tá? Tô falando pro meu marido, eu vou lá falar com ele. Quando a gente casa, a gente precisa formar esse novo sistema. Por que para vocês que já têm essa consciência é mais fácil manter e conciliar o relacionamento? Porque você pode conversar, você pode explicar isso. E você pode entrar num acordo. E esse acordo, ele vai se adaptando no dia a dia.
né? Então, esse é a dica de como você hoje é, mantém-se, né, num relacionamento com menos conflito. Você pode entrar e fazer esse acordo, tá? Para você diminuir essas arestas. Tá? Isso é um detalhe. E aqui, só para vocês saberem que eu lembrei de uma pergunta que eu não tinha respondido, então eu vou aproveitar agora para responder, tá? Ela falou assim, Marie, por que eu tenho tanta dificuldade financeira? Né? Ela falou, por que eu tenho tanta dificuldade financeira? E aí eu vou entrar para vocês e te falar que não existe, de novo, receita de bolo, mas normalmente, né, quando a gente trabalha com mamãe e papai, tá? Mãe significa profissão e dinheiro, tá? E o papai, sucesso e o mundo, né? E aí, às vezes, a dificuldade financeira tá assim, ou você não ganha dinheiro porque tá com dificuldade de tomar a mãe, ou você não guarda o dinheiro porque tem dificuldade de tomar o pai, né? E às vezes você ganha muito e não é promovido. Você fala assim, tá, tudo bem, tô com carreira em Y, eu ganho, tenho todos os dissídios, eu tenho promoção e tal, mas eu não tenho uma promoção de cargo, por exemplo, né? Ou todos os meus amigos estão numa multinacional, eu tô também, eles são expatriados e eu não. É uma reflexão do quanto a gente está com o papai no coração. Né? Se a mãe é profissão e dinheiro, e o pai o mundo e o sucesso, o quanto eu tenho um e o outro. Né? A Lucimar falou, minha mãe e minha mãe dela, minha avó, fizemos a mesma profissão e detestamos. E eu e minha mãe tivemos o mesmo estilo de homem. Eu vou te falar duas coisas. O quanto, Lucimar, você ama tanto essa mamãe, que você olha para a mãe e fala assim, mãe, eu te amo tanto que igual a você, eu passo por essa mesma dor, ou atraio, né, uma pessoa ou que não é infiel, que é infiel, ou que bebe, né? Não sei qual é a história, então eu tô dando alguns exemplos gerais, tá bom? Ou que não trabalha, né? E aí você olha pro papai, porque no caso do seu pai, muitas vezes, ou a gente julga o papai, fala assim, eu jamais vou casar com um homem assim. Eu jamais vou me envolver com uma pessoa que não trabalha. Eu jamais, blá, blá, blá. Então isso é julgamento. Só que quando a gente julga e exclui, volta mais forte. Então, o quanto você ama tanto esse papai, que você olha para ele e fala assim, pai, eu te amo tanto que eu me caso com uma pessoa igualzinha a você. Tá? Então, essa é uma possibilidade. E a profissão, já que a tua avó, você e a mamãe têm a mesma profissão, talvez você possa pedir a bênção para essa avó e para sua mãe para fazer um pouco diferente, né? Olhar para elas com carinho e pedir mesmo, assim, né? Pedir, falar assim, mãe, me abençoe para fazer um pouco diferente, tá? Então, isso talvez ajude, né? A Cris falou assim, 3 irmãs se casaram com parceiros parecidos com o pai. Repetimos as dores. Ou você repete muito a dor ou você exclui muito esse papai, né? Talvez vocês julguem muito esse papai. Eu não sei o que o papai fez e qual é a característica. Se você puder dividir com a gente, qual que é a característica que você fala assim, nós 3 casamos com pessoas com características iguais ao papai? Se você puder dividir, qual que é essa característica? Né? E aí a gente vê qual é a característica, por quê, né? E aí a gente vê também o que você pode dizer, né? Provavelmente é aquilo que você julga ou aquilo que você exclui. Por isso que vocês, as meninas, excluindo o papai, atraem alguém igual. Amam tanto esse papai, no fundo, amam tanto esse papai, né? Que acaba atraindo uma pessoa igual. Tenho muita dificuldade em dar e receber amor. Meus pais eram assim também. O que você sugere? Mudança de postura, né? E assim, são 2 coisas. Primeiro, assim, o que eu sugiro? 3 coisas, vai. Primeiro, a mudança de postura. Então, se você não muda, né? Não vai acontecer nada.
Se você não muda suas atitudes, não acontece, tá? Depois, permita-se, porque você fala, tenho dificuldade em dar e receber. Permita-se. Né? Eu vou dizer que eu era muito mais durona. Né? Meu marido fala assim, pra que tanta dureza? Né? A minha mãe é mais dura. Minha mãe é mais durona nos relacionamentos. Ela não era tão carinhosa com meu pai. Né? E no novo sistema, né, o meu marido sentia falta desse ser atenciosa, ser cuidadosa, ser carinhosa. Então ele falava, isso é muito durona. E aí eu aprendi tanto a dar mais atenção, dar mais carinho, quanto receber. Né? Porque eu também tinha dificuldade de receber esse carinho, essa atenção. Às vezes, por exemplo, coisa simples, tá? A gente está embaixo da mesa e agora a gente faz isso com tranquilidade. A gente está embaixo da mesa e um faz carinho no pé do outro, né? Porque a gente está almoçando, jantando. E aí um mexe no pé do outro. E é o nosso jeito de fazer carinho. Né? Antes não acontecia isso. Talvez antes, né, no começo da adaptação do relacionamento, talvez ele até fizesse carinho em mim e eu não devolvesse. E aí acho que ele desistia. Até agora, com essa consciência, a gente começou a retribuir. E o terceiro se você puder, então participe dos 3 dias do ciclo do despertar da consciência sistêmica. Porque lá a gente vai fazer algumas dinâmicas. E aí, um dos dias é sobre relacionamento. Eu acho importante porque a gente fala que a gente trabalha 3 grandes blocos. O primeiro é papai e mamãe, né? Eu com minha família original. A segunda é relacionamento. Então, os meus relacionamentos com o meu marido, meu companheiro, meus filhos, né? Porque aí parte o segundo sistema que é formado e que passa a ser o principal. Porque hoje, depois que você está num relacionamento, o principal é esse, você e teu marido. Né? E por último, profissão, dinheiro. Então, a gente passa por essas 3 grandes blocos, né? Nos 3 dias, por isso que a gente colocou 3 dias do ciclo do despertar da consciência sistêmica, tá? Ele é gostoso de escutar, porque às vezes eu fico... Sabe o que eu sinto? Eu vou confessar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de fazer live. O pessoal acha que é brincadeira, né? Primeiro que eu tenho vergonha e a pessoa acha que eu não tenho. A Andréia sabe. Ela falou assim, Maria, eu quero que você faça um teste, faça uma live sozinha. Eu falei, imagina, eu tenho vergonha, né? E eu fico falando aqui sozinha, vocês não me no comecinho, vocês também não mandam suas perguntas, fico morrendo de vergonha. E aí eu gosto quando vocês falam que assistindo você vira a chave, porque eu acho que eu tô sendo repetitiva. Aí eu falo, ai meu Deus, vou falar de novo, esse pessoal vai me matar, não vai querer assistir, né? E aí quando você fala, eu tô assistindo você e virou a chave, me traz uma tranquilidade, sabe? Pra continuar falando aqui sem vergonha. A Cris falou assim, o pai é mais passivo, minha mãe mais ativa. E aí, sabe que gerando sobrecarga, tá? Aí sabe o que eu vou te falar? O que assim, da gente não julgar, né? Por quê? Qual o problema? Qual o problema de ser passivo? Talvez isso te incomode porque tem um julgamento. E talvez esse ser passivo te incomode porque tem a reclamação antes da mamãe. E aí, como você é tão leal à mamãe, porque a mamãe fala assim, mas teu pai não me ajuda, não sei o quê. Porque o teu pai, bababá, né? E aí você é tão leal à sua mamãe que você acha que isso é um problema. E talvez é uma qualidade. Então, na passividade, assim, não que isso seja uma qualidade, né? Mas, assim, tente ver as coisas boas e olhe o seu pai não como o marido da mamãe. Olhe o seu pai apenas como pai. Tá? Por quê? Porque quando você fala passivo, quem fala passivo normalmente é a mulher que está reclamando do marido, não é? Quando uma criança fala de um pai, você nunca vai falar assim, meu pai é um passivo. A mulher reclama, porque meu marido é passivo, eu tenho que fazer tudo, tá super pesado pra mim. Mas as crianças não, né? Então, olha o teu pai como papai, não como no lugar errado, né? Sai do lugar da mamãe, tá? E olha o seu pai com olhar de filha, né? Olha o seu pai com olhar de filha.
E aí veja se esse adjetivo, em vez de falar uma qualidade, né, esse adjetivo, a passividade, né, a pessoa que é passiva, se em alguns momentos isso não foi bom enquanto pai, tá? E eu vou trazer um exemplo meu porque fica mais fácil. Toda vez que a gente traz um exemplo nosso, fica mais fácil de trazer. A minha família inteira, né, a minha mãe, minhas tias, falava assim, porque teu avô ficava em casa, né? A minha mãe, né, a minha avó, eles falavam da minha mãe. Minha mãe trabalhava fora e o meu pai ficava em casa, que é a minha avó. E eu sempre fui muito ativa, né? Trabalhei fora, comecei desde cedo. O que acontece com essa lealdade? A primeira vez eu conheci as constelações familiares desde 2003, né? Quando eu perdi o meu primeiro bebê. O segundo, porque o primeiro eu não sabia, mas o segundo que eu sabia que estava grávida, tinha o exame já de gravidez, tinha escutado o coraçãozinho, tudo. Aí, quando eu tive o aborto espontâneo, tudo, eu acabei indo e conheci as constelações familiares. Isso foi em 2003. Mas a primeira vez que eu constelei, né, que eu não fui só participante, eu constelei foi em 2014. E olha o meu tema, eu queria aprender a ser mulher. Olha assim, até parece que eu sou machona, né? Eu queria ser mulher, eu queria deixar ser cuidado. Olha, o meu tema foi esse. Então fui constelar o relacionamento. Eu queria deixar ser cuidada sem me sentir culpada. E eu nem sabia das leis sistêmicas, tá? Olhei para minha mãe, que sempre também foi ativa da casa, ela que resolvia as coisas, era um sistema matriarcal, provavelmente, Cris, o teu é um sistema matriarcal. Pedi a bênção, pedi para fazer um pouco diferente. Aí eu olhei para minha avó, e aí na dinâmica a gente imagina a avó e todas as outras mulheres. Quando eu vi minha avó, eu comecei a chorar muito. Aí a moderadora falou assim, você não está falando apenas com a sua avó, você está falando com todas as mulheres da sua família, né? E também pedi para fazer um pouquinho diferente. Eu sempre tive essa imagem, né? Então eu julgava, porque eu cresci escutando que o vovô ficava em casa, tal. E eu ficava com essa imagem, né? Só depois fazendo já na formação e depois trabalhando muito, né, com essa dinâmica sistêmica. Então olha o tempo que demorou, hein? Que eu consegui olhar o meu avô, não com julgamento, mas zero julgamento, né? Porque ele fazia as conservas japonesas. Então, a minha avó realmente ia para a rua, trabalhava, né, vendia as coisas para a rua, tal, na rua. Mas o meu avô, ele que fazia as conservas. Então, ele cuidava da casa e ele fazia as conservas. Né? E que não é fácil, é miso, uma pasta japonesa que a gente coloca no misoshiro. Fazia miso, fazia as conservas, que é... Como chama em japonês? Aquele que já é do restaurante japonês, não tem umas coisinhas que você come tudo em conserva? Pepino em conserva, tudo isso em conserva. E ele que fazia, né? E aí eu vi que ele não ficava em casa sem fazer nada. Então ele também tinha parcela de trabalho dele. Foi só depois de muito tempo que eu consegui olhar sem julgamento, tá? Ó, e aí, ó, a Lu escreveu aqui, né? A Lucimar, ela complementou, ó. Eu julgo muito o pai por causa da minha mãe, que falava muito mal dele. Tá vendo? É isso que eu tô te falando. Vamos tentar olhar pro papai, né? Sem julgamento, por quê? Quando eu falo, deixe o que é dos grandes com os grandes, eu vou explicar o que é isso. Deixe o que é dos grandes com os grandes. Deixe o que é dos grandes com os grandes é para você olhar nas coisas dos grandes eu não me meto, né? Eu falo essa frase. Quando eu falo nas coisas dos grandes eu não me meto, é porque coisa de marido e mulher, tá? O que a mãe resolve com o pai e briga, você não se mete. Se a mãe traiu o pai traiu a mãe, você não se mete, você é criança. Ele não te traiu. Vou dar até outro exemplo. Numa dinâmica que eu fiz, a pessoa
o pai traiu a mãe, né? E ela virou e falava assim: eu tô me sentindo traída. Aí eu falei: esse sentimento não é teu, é da sua mãe. Por quê? Porque o papai traiu a mãe. Quem tem que se sentir traída é a mãe, você não. Você não se mete nas coisas dos grandes. Esse é o não se mete nas coisas grandes. Por quê? Porque você é pequena, você é filha e eles são os grandes. Então, quando eu falo pai e mãe grande, é isso, né? Quando eu falo nas coisas dos grandes eu não me meto, é isso. Relacionamento, quem traiu quem, se eles acham outro folgado, né? Se outro acha, é deles. Porque enquanto pai, tá tudo certo. Enquanto pai, ele é um bom pai. Então tenta ver esse bom pai e não a crítica da mamãe e nem esse julgamento porque traiu. Não, porque traiu fica entre eles, eu não me meto, tá? A Célia perguntou quanto que é esse ciclo do despertar da maratona, né? Ciclo do despertar da consciência sistêmica é um evento gratuito de 3 dias, tá? O link é o da maratona, né? Mas você vai ver, ó, o ciclo do despertar da consciência sistêmica. Esse evento é gratuito, tá bom? Vamos lá. Amor cego pela mãe e pelo pai. Ele é verdade. O que você fez é amor cego pela mãe e pelo pai mesmo, né? Você repetiu a história, né? A profissão da mamãe, é isso? E do pai passou pela mesma dor. Você estava honrando os dois sem saber, para ver, né? Como a gente ama o pai e a mãe. E esse amar pai e mãe é tão interessante porque é sistêmico. Então você fala assim, não, mas eu não vou repetir um padrão. Eu vou trazer esse outro exemplo para vocês, quer ver? Que eu fiquei discutindo e até a gente ficou horas tentando explicar isso, que é o seguinte. Lembrei, vamos lá. Depois que terminou a dinâmica sistêmica, teve traição lá atrás, né? Pai e mãe. E a pessoa se separou algumas vezes, né? O homem se separou algumas vezes. E ele falava assim, mas Marie, eu não estou honrando porque eles são separados. Eu falei, você está honrando seus pais porque você já se separou várias vezes. Aí ele falou assim, não, eu não estou honrando porque esse último relacionamento eu não quis ficar, eu não quis me separar, eu queria ficar junto. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas a pessoa já se separou várias vezes, né? Então ele está assim, honrando esse papai e essa mamãe, porque ele também está separado, já casou e separou várias vezes, não fica junto, então tá honrando. Não fica com a pessoa que ama. Aí ele falou assim, não, mas eu não tô honrando porque eu não queria me separar dessa última vez, né? E aí, qual que é o insight, né? Uma coisa é você honrar pai e mãe, e aí por isso se separar, tá? A outra é você não querer ficar sozinho, né? O medo de ficar sozinho. E aí eu falei, cara, mas ele tá falando que não tá honrando, tá insistindo porque queria ficar junto no outro relacionamento. O que tá acontecendo aqui? É o medo de ficar sozinho. A gente tem esse medo, né? E aí, de onde que vem esse medo? De uma forma bem rápida, porque acho que horas são agora? Eu tô sem relógio, esqueci de trazer relógio. Ixi, já passei. Então, segundo é o retorno, mas o medo de ficar sozinho é o seguinte, é quando você tá, né? Você veio dos primatas e a gente aprendeu que estar em grupo é seguro. Estar em grupo a gente deixa de ser comido pelos leões, não é? Estar em grupo faz você manter a sua espécie. Estar num relacionamento é você dar continuidade, é você perpetuar a tua família. Então, este não querer separar não é não, eu não estou honrando porque eu não queria separar. Porque ele separou. O honrar eu acabo, muitas vezes eu tenho medo de ficar sozinho. Então, por isso eu estou num relacionamento e eu não queria me separar. Tá bom? Então, agradeço. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Convide os seus amigos, né? Quem você fala assim, puxa, acho que vai ser legal assistir isso daqui. Então, convida os seus amigos,
Compartilhe esse vídeo, ele vai ficar gravado. E se você quiser que alguém escute algo que foi dito aqui, encaminha para eles, né? Eu vou daqui a pouco colocar, aí você encaminha. Obrigada, cunhada, obrigada, Eli, Márcia, né? Encaminha para quem você acha que vale a pena. A segunda eu começo. Eu sempre vou começar falando de um tema, até dá tempo de vocês tomarem coragem e começar a soltar as perguntas, né? Márcia, Edna, obrigada, Solane. E se inscrevam, compartilhe. Embaixo da bio do meu rostinho do Insta, tem lá um link. Esse link é o que você vai se inscrever para os 3 dias do ciclo do despertar da consciência sistêmica, onde a gente vai sim fazer dinâmica e vai passar por esses 3 grandes blocos, tá? E a gente pode resolver muitas das questões, assim como uma das nossas amigas aqui, que fez os 3 dias e acabou engravidando na sequência. Fiquei muito feliz com o feedback. Se vocês puderem me mandar também, fico feliz. Beijo!